Estamos de volta com Manhã da Piedade. Você já viu esse símbolo aqui do lado direito da sua tela durante o nosso programa? Se você for até ele com o seu celular, vai ser direcionado para a página do programa Faço Parte, onde você vai conhecer mais sobre o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e poder nos ajudar. Então, eu peço para você, sua ajuda é fundamental para manter a preservação do Santuário da Padroeira de Minas Gerais. Com a pandemia, as crianças e adolescentes pararam de ir à escola e passaram a ter aulas remotas. Alguns pais tiraram os filhos das instituições de ensino e passaram a dar aulas em casa. E para falar sobre as consequências desse afastamento do ambiente escolar, nós conversamos com a psicopedagoga e psicanalista, doutora Ângela Matilde. Bom dia, doutora Ângela. Bem-vinda ao Bom Manhã da dia. Piedade mais uma vez. Bom dia. É sempre muito bom estar com você. Muito obrigada pelo convite. Ai, doutora Ângela, eu fico tão feliz quando a senhora está aqui. Que bom. Doutora Ângela, ainda é cedo para a gente poder avaliar o impacto para o aprendizado à distância na vida das crianças e dos adolescentes? Não, os impactos já estão se fazendo presente na questão emocional, né? Nessa vivência toda aí, vai ser um efeito dominó. As consequências do vírus vai ser um efeito dominó em todas as áreas sociais, emocionais do ser humano. Na área escolar, as crianças elas estão ficando inseguras. Por quê? Os pais estão inseguros. Né? Eles não estão sabendo mais o que fazer, o que é certo, o que é errado. Lutar para a volta à escola ou a educação virtual. Então, isso traz uma insegurança para a criança. Então, nós precisamos nos estabilizar e trazer essa segurança para a criança novamente. Né? Isso vai ser de suma importância agora, nesse momento. Doutora Ângela, além dessa insegurança, de que forma que a senhora acha que eles já estão sendo impactados, tanto na forma positiva quanto negativa? É a primeira vez, na realidade, que as famílias estão percebendo que o ambiente escolar, a escola, enquanto espaço de aprendizagem, também, não só de conteúdo, também é espaço de saúde mental. Isso é de suma importância, porque as famílias só viam a escola como espaço de conteúdo, de aprender conteúdo, de nota, de preparação para vestibular, e etc. e tal. Agora, não. Os pais, as famílias estão vendo que é um espaço de convivência, um espaço de equilíbrio emocional. Isso é fundamental. E como os pais estão percebendo isso, eles estão querendo e demandando que as crianças retornem às escolas. Só que as escolas não estão preparadas para esse novo formato. É isso que está acontecendo. A questão não é só a questão do vírus, a escola não está preparada para esse formato, o formato híbrido. Para que tenha a educação híbrida, não é simplesmente alguns alunos ficarem em casa e outros estarem online, virtual. Não, precisa de um projeto político-pedagógico todo pronto para esse tipo de educação, para esse tipo de assistência pedagógica. Mas isso não foi feito. E aí, como faz? Como fazer? O professor não está capacitado para isso, as crianças elas estão querendo aquela velha escola, e não a questão de conteúdo, mas estar com os coleguinhas, porque muitas famílias usam a escola, né, para a questão social da criança. A criança não tem vida social. A vida social da criança é na escola. Isso também é um erro. Então, agora é o momento de colocar tudo em seus devidos lugares. Então, as consequências são terríveis a nível de ansiedade, a nível de depressão, a nível de negação quanto à questão desse formato de escola,
tá? Isso está acontecendo muito, o despreparo dos professores para esse tipo de formato e o despreparo das famílias para aceitar essa situação e ser parceira dessa nova escola aí que vem surgindo. Ô, doutora Ângela, com esse homeschooling, essa educação domiciliar, as crianças, algumas tiveram um desenvolvimento maior do que na escola formal mesmo. E a senhora vê isso, que isso aconteceu? O homeschooling, ela tem crescido muito aqui no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, isso é uma prática normal, é opção, né, das escolas, das famílias optarem por isso. É uma educação que tem parceria da família, o que toda escola sonha, parceria da família. Então, a família investe nesse tipo de educação. Mas também tem os prós e os contras, e dos contras é a questão da família interferir muito nas questões sociais dessa criança e ela perder a autonomia. Então, aí é uma dificuldade. Mas, como a Associação Brasileira de Homeschooling tem trabalhado muito, de trazer projetos, elaboração, para lidar bem com esse formato de educação também. É. Então, está todo mundo aprendendo. É isso mesmo, está todo mundo aprendendo, todo mundo. São novos desafios que são colocados diariamente, tanto para os pais como para os filhos, funcionários. E aí, a senhora falou de alguns aspectos emocionais. Como esses aspectos emocionais, desse distanciamento dos coleguinhas, dos professores, do ambiente escolar, o que isso pode causar nos estudantes, além desse que a senhora falou já, dessa depressão, né? Dessa ansiedade? Fadiga, estresse, e a gente já está percebendo a síndrome de Burnout em crianças. Olha que coisa, né? Então, explica para quem está nos acompanhando o que é Similar. essa síndrome. A síndrome de Burnout é uma fadiga por excesso de trabalho. Como as mesmas características da síndrome de Burnout, mas não é a síndrome de Burnout, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo. A pessoa que sofre da síndrome de Burnout, ela tem fadiga, ela tem estresse excessivo, pânico, pelo novo, ela fica ansiosa pelas questões, né, da cobrança, da crítica, tudo isso, e a síndrome de Burnout já passou a estar no CID, né? Além disso, tem dores musculares, dores abdominais, enxaqueca, N coisas também físicas e emocionais. Então, as pessoas têm que se tratar com um profissional, a questão medicamentosa, tem tudo isso. E tem aumentado esse tipo de síndrome nos adultos, na questão do home office, medo de perder emprego, tudo isso. E as crianças têm passado por fadigas, porque as escolas têm que entender que não pode ter a mesma quantidade de aula virtual como presencial. Há uma fadiga enorme, a criança não aguenta. Então, precisa de ter um processo, um projeto, uma organização muito mais bem desenhada para essa criança de até tantos anos. Quanto tempo que aguenta esse estilo de educação? E aí por diante. Então, precisa do acompanhamento de profissionais de educação, está na hora dos psicopedagogos serem ouvidos, como vocês me chamaram aqui para falar enquanto psicopedagoga, se isso é positivo, se isso não é positivo. Então, está na hora de ouvir os cientistas da aprendizagem, para que tenha um modelo, uma nova forma de chegar a essas crianças, porque uma vez fadigadas, uma vez estressadas, há uma resistência enorme ao aprender. E se eu não quero aprender, com certeza eu vou ter uma descarga enorme cognitiva de resistência à aprendizagem. E aí, quem vai tirar isso? O prejuízo. Como é que vai ser?
É um prejuízo muito grande. E essa fadiga também, doutora Ângela, o fato de estar diante da tela do computador também, aqueles raios que vêm na mente, no olho, isso também é um desgaste para a criança, né? Né? A luz azul, né? Todos nós que estamos trabalhando muito, home office, todos estão precisando usar colírio, né? Aquele de lágrima artificial, porque a luz é muito intensa. Né? Então, traz uma secura para os olhos, então tem tudo isso. Até para o adulto é prejudicial, ainda mais para a criança. Então, o que está precisando? Está precisando de um projeto que atenda pedagogicamente a essa demanda infantil, a demanda adolescente e até o adulto, porque é cansativo. Mas o adulto tem a questão assim, não, eu não dou conta, eu vou parar, daqui um pouquinho eu volto. A criança não. A criança, ela é orientada, né? Enquanto tiver atividade, ela vai realizando. E outras, fecha a câmera e abaixa a cabeça, fecha o olhinho, vai dormir, e aí fala assim, é preguiça, não quer não, é fadigada, estão fadigadas. Ah, mas o professor que não está dando o estímulo necessário. A questão não é essa. Não tem estímulo, né? Que a pessoa fica o tempo todo. A não ser se o professor for humorista, né? Aí é outra coisa. Vai fazer brincadeira o tempo todo, humor o tempo todo. Não, isso não é questão. O processo é sério, é científico e deve ser bem equilibrado, porque as nossas crianças estão perdendo, os nossos professores estão perdendo, e o que está acontecendo? As famílias estão perdendo também a credibilidade na educação. Pois é, doutora Ângela, um ano depois dessa suspensão das aulas, essa avaliação que a senhora fez dessa situação, a gente chega então à conclusão que precisamos ter um projeto e horário, rotina. O que mais a senhora colocaria? Nós precisamos fazer uma organização. A rotina ela é fundamental, o diálogo fundamental, a estrutura da saúde mental é fundamental, o espaço para estudar. É interessante fazer uma quantidade tolerável para essa educação. Então, primeira aula, 15 minutos, para um pouquinho, fazer o efeito Pomodoro, né, que é o tempo, 30 minutos, dá uma parada, dá uma volta, toma água, volta para ter a aula de novo, porque direto a coisa não vai acontecer. Entendi. Se vai fazer se a educação híbrida tem que estar casada, o projeto tem que casar, tem que funcionar nos dois momentos. Então, o professor está dando aula, quem está recebendo o mesmo conteúdo, na mesma dimensão, com um projeto assertivo, porque senão nós vamos ter um despreparo, nós vamos ter um caos na educação que ninguém vai dar conta de reparar. Existe algo que a senhora vê que os pais possam fazer nesse momento para ajudar os filhos? Primeiro, se preservar nas críticas da escola, da educação online, porque as crianças elas estão vendo. Se o pai e a mãe, que ela tem toda a confiança, começa a falar isso não presta, isso, aquilo outro, ela vai, lógico que ela vai para a fala dos pais, porque é a segurança que ela tem. Então, agora não é o momento de crítica, é o momento de ser solidário, é o momento de trazer soluções. Então, se tiver alguma situação, vá até a escola, fale o que está achando, traga sugestões, fale do seu filho, né? Fale das dificuldades que ele está tendo, para que a contraturno, a coordenação possa ser acessível à demanda dele. Ah, não está dando conta, está muito cansado, então vamos substituir os exercícios por exercícios mais lúdicos, no primeiro momento, até que ele pegue no tranco, depois vamos buscar outras situações. Então, é necessária agora uma adequação, tá, pedagógica para esses alunos. Não tem condição mais de dar aulas, simplesmente dar aulas. Não. Nós temos que ter adequações
individualizadas para cada aluno. Aí você vai me perguntar, como que isso vai acontecer? A escola tem esse tempo? Aí é parceria da família. É trazer a família num contra né, momento e falar do meu filho, falar dessa criança, falar desse adolescente, para que nesse projeto eu consiga ver, ó, o Pedrinho dá conta nos primeiros momentos, ele é super ativo, depois ele não é. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aproveitar o momento que ele é ativo, vamos trabalhar a nível de conteúdo. Depois, quando tiver uma baixa, vamos trabalhar com ele na questão lúdica. Vamos trazer música, música é aprendizagem. Vamos trazer arte, a arte é aprendizagem. Vamos trazer psicomotricidade, também é aprendizagem. Vamos dar a volta dentro da casa, né? E vamos conhecer a casa, vamos fazer entrevista com os pais. Isso é aprendizagem. Nós temos que sair da ordem do conteúdo. A educação é para todos, mas a aprendizagem individual. Como que esse aluno aprende é que a educação do século XXI. E para isso nós precisamos de projeto de metodologia assertiva, assistida, ponderada e neurocientificamente analisada, porque é questão cognitiva. Maravilhoso, doutora Ângela. E criatividade, né? Amor e criatividade. Isso, porque quando eu tenho esse equilíbrio, eu começo a ter uma satisfação. Olha a serotonina levantando aí, olha que coisa. Aí eu quero aula, eu quero aquela professora, ela falou isso, falou aquilo. A motivação é um tripé fundamental para que eu queira aprender. Se eu não tiver motivação, se eu tiver só obrigação, a minha tendência é resistir, porque obrigação de estudar, obrigação de tirar nota boa, é muito diferente. Aí eu tenho uma negativa a essa resposta. Mas quando eu tenho motivação, eu tenho prazer em realizar. E nós estamos perdendo prazer. É obrigação. Eu tenho que ter aula porque o ano vai acabar. Eu tenho que ter isso que é o conteúdo. Não, eu tenho que ter motivação para continuar na luta. Todos nós estamos numa luta contra o vírus. Cada um de nós está tendo que nos adaptar. Olha aqui, se não tivesse o vírus, eu não estaria aí com vocês fazendo a entrevista ao vivo? Estaria. Então, e nós não tivemos que adaptar. Mas o que aconteceu? Vocês tiveram um projeto, primeiro vocês me mandam o link, antes vocês me avisam, me falam como entrar, então me motiva com o tema. Aí quando eu chego aqui, eu estou preparada, vocês estão preparados e a coisa acontece. Mas cadê isso na educação? Isso mesmo, doutora Ângela. Doutora Ângela, muito obrigada. É sempre uma delícia conversar com a senhora. É tão rico. E aí, você que nos acompanha, se quiser, vai lá, segue doutora Ângela Matilde, o Matilde com THY, e acompanha, manda DM, consulta online, né, doutora Ângela? Isso mesmo. Mas não desista. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês. E mais emoção e menos obrigação. Amém. Doutora Ângela, Deus abençoe a senhora, viu? Um bom dia. Gratidão. E o Manhã de Piedade vai para mais um intervalo. Rapidinho a gente volta.